Olá, e esse é o nosso terceiro vídeo da aula de número 2. A gente vai concluir os exemplos previstos para esse tema. Então, partindo para o exemplo de número 2, a gente pede para calcular a soma de Riemann quando f de x é igual a x ao cubo menos 6x. Tomando os pontos amostrais, aqueles pontos x índice e asterisco, nas extremidades à direita de cada um dos subintervalos, né? Assumindo a igual a 0 e b igual a 3. Então a integral vai de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x dx. Né? Essa vai ser a integral, mas primeiro vamos fazer a soma de Riemann usando n igual a 6. Para dar uma intuição gráfica sobre o que está acontecendo, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Então, o que a gente vai pegar é a função x ao cubo menos 6x. E na extremidade de cada um dos subintervalos, então, como o intervalo total vai de 0 a 3, e são 6 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro vai de 0 a meio, o segundo de meio a 1 e assim sucessivamente. No primeiro subintervalo, o ponto amostral que nós vamos usar é o ponto x igual a meio. Exatamente, é aqui que a gente efetua o valor da função, por isso esse retângulo tem essa altura. Veja que poderia ser em qualquer outro ponto deste subintervalo, poderia ser, por exemplo, o ponto médio. O ponto médio é bastante utilizado também para se fazer o cálculo da integral de Riemann. Tem até uma pequena seção dedicada a essa descrição no capítulo do livro do Stewart. Então você vai pegar no primeiro subintervalo esse ponto amostral meio, no segundo ponto amostral 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Com isso a gente pode calcular a soma de Riemann. A soma de Riemann vai ser então, primeiro aqui, vai ser dada pela soma das áreas desses retângulos, cada um deles aqui. Então, esse retângulo tem área meio vezes 1 meio ao cubo menos 6 vezes meio. Esse retângulo tem área meio vezes 1 ao cubo menos 6 vezes 1. Esse retângulo tem área meio vezes 1,5 ao cubo menos 6 vezes 1,5. Note que como a função tem valor negativo nesses intervalos aqui, as áreas desses retângulos têm valores negativos também. Então esse detalhe é de suma importância. Suma importância, e enseja fazemos mais uma pequena discussão. Quando você usa a soma de Riemann para calcular a integral e você tem a área, você não tem a área, você tem o módulo da área. Perdão, o módulo da integral é que vai resultar na área da figura geométrica que vai da curva até a reta de origem. Tá? Então, se a curva está abaixo, tem valores negativos em y, então essa área vai ter um valor, essa integral vai ter um valor negativo, e a área ela é obtida pelo módulo do resultado da integral. Então este entendimento é de suma importância para tomar o cuidado de, ao calcularmos a área a partir da integral definida, é importante lembrarmos que as componentes negativas da função dão uma contribuição negativa e as componentes positivas dão uma contribuição positiva para o cálculo da integral. Então, se você quiser calcular a área desta região mais a área desta região aqui, você tem que tomar o módulo dessa integral mais essa integral, tá bom? Esse detalhe é muito importante. Voltaremos a ele sempre que necessário. Vamos então calcular a soma de Riemann. A primeira coisa é definir ΔX como B menos A sobre N. Isso vai dar meio. Aqui faltou um espacinho, eu vou dar esse espaço aqui para que a gente evite essa coisa feia, essa estética feia. Coisas feias são feias.
Enfim, demos o espaço. Tomando Δx igual a b menos a dividido por n, como b é 3, a é 0 e n é 6, Δx é meio. Então, o iésimo x, o ponto amostral no iésimo intervalo, pode ser definido como i sobre 2. I sobre 2. Então, o primeiro subintervalo, o x0 vai valer 0, o x1 vale meio, o x2 vale 1, e assim sucessivamente, conforme nós vimos na intuição geométrica lá acima. A soma de Riemann para 6 intervalos é dada pela fórmula já definida aqui. E o que vai acontecer é que o somatório em I de 1 a 6 de f de x Δx é escrito explicitamente desta maneira, tá bom? F em meio, F em 1, F em 1,5, F em 2, F em 2,5 e F em 3. Então, o resultado da soma de Riemann para 6 retângulos vai dar menos 3,9375. No segundo item da pergunta, ele pede para a gente calcular a integral definida, ou seja, ele pede para usarmos o limite em que n vai a infinito. Então, nós temos que tomar o limite de n tendendo a infinito da soma de Riemann. Então, para um n, então a gente escreve o Δx em função de um n arbitrário, Δx igual a 3 sobre n. O Jake, o cachorro da vizinha, está com bastante dúvida nessa aula, mas tudo bem, ele vai sobreviver. Então, se x índice igual a... Então, o iésimo x, o ponto amostral no iésimo subintervalo, vai ser 3i dividido por n. E aí, a integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x dx, ou em relação a x, fica igual ao limite, quando n tende a infinito, do somatório em i de 1 até n de f de x índice i Δx. Isso aqui vai ser igual a limite, quando n tende a infinito, do somatório em i, de 1 até n, da função f efetuada no x índice i, que é 3i dividido por n, vezes o Δx, que é sempre 3 dividido por n. Então, a gente reescreve esse limite, a gente reescreve esse limite usando a definição da função de integração, do integrando, f de 3i sobre n, fica 3i sobre n ao cubo, menos 6 vezes 3i sobre n, tudo isso multiplicado por 3n. Agora eu vou pegar essa expressão e vou abrir. O somatório de a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: os termos que não dependem de i, nós podemos tirar do somatório. Então você tem 3 sobre n aqui, 3 sobre n aqui e 3 sobre n ao cubo. Então 3 sobre n, esse 3 sobre n pode ser colocado em evidência. Então tiramos um 3 sobre n daqui, esse 3 sobre n fica ao quadrado, esse 3 sobre n fica para cá, sai, fica só 6i. E aqui fica um 3 sobre n ao quadrado. A próxima coisa é lembrar que o somatório de uma diferença é a diferença dos somatórios. Então, o somatório desta subtração é o somatório deste termo menos o somatório deste termo. Então, aqui nós vamos reescrever esses dois somatórios com a diferença separada. O 6 somatório de uma constante vezes um termo, você pode tirar a constante em evidência. Então, esse somatório aqui, da direita, fica escrito somente como 6 vezes 3 sobre n ao quadrado, vezes o somatório em i, de 1 até n, do próprio izinho, que é o único termo aqui, realmente, que é a variável. E deste cara nós tomamos o limite, lembrando que o limite da diferença é a diferença dos limites. O outro termo, esse termo à esquerda, veja, ele tem um 3 sobre n ao cubo, multiplicado por 3 sobre n fica 3 sobre n à quarta, vezes o somatório em i, de 1 até n, de i ao cubo, porque tem esse i ao cubo. E também tomamos um limite quando n vai a infinito. Antes de tomarmos o limite, vamos efetuar essas duas somas.
E essas somas têm a fórmula calculada já, eu vou simplesmente usar a fórmula, tá? E ela fica, então, o somatório em i de 1 a n de i ao cubo fica n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Eu já simplifiquei, eu já reuni esse termo com o 9 sobre n, 3 sobre n a quarta, então fica 9 sobre n ao quadrado, e é deste termo que a gente tira o limite, quando n tende a infinito, e também, e o somatório em i, de 1 até n de i, fica n vezes n mais 1 dividido por 2, tá? Então aqui também eu faço 3 ao quadrado dá 9, vezes 6, 54 sobre n ao quadrado. Então, está aqui todo o termo. E agora nós tomamos o limite. Quando n vai a infinito, isso vai ficar n quadrado mais n. O termo n aqui desaparece, equivale a n ao quadrado sobre n ao quadrado. Os dois se simplificam, 54 sobre 2, esse termo fica 27. Nesse caso, quando n vai a infinito, temos n ao quadrado mais n, o n desaparece para n grande, fica n ao quadrado sobre n ao quadrado, simplifica, isso fica 9 sobre 2 ao quadrado, então 81 sobre 4, menos 54 sobre 2, fazendo o cálculo dá menos 27 sobre 4. Bom, então esse foi o exemplo de número 2. No exemplo de número 3, ele pede para escrever a expressão integral de 1 a 3 de e elevado a x dx como um limite de somas. Então nós vamos fazer esse cálculo. Ele recomenda o uso de um software de cálculo algébrico para calcular esse limite em termos dos limites das somas. Nós vamos fazer isso aqui à mão, para que você ganhe a desenvoltura de fazer esses cálculos analíticos, tá bom? Então, a ideia é a seguinte: a primeira coisa é dividirmos o intervalo de 1 a 3, subintervalos de comprimentos iguais. Então, como b é 3 e a é 1, temos 2 dividido por n como sendo ΔX. Com o x, agora nós vamos definir o x índice i em termos como sendo a mais o ΔX vezes i. Então, 1 mais 2i sobre n é o nosso x índice i, com i variando de 1 até n. E aí a gente vai definir também que f de x igual a e elevado a x, é o nosso integrando. Então, nós reescrevemos a integral definida de 1 a 3 de e elevado a x dx como sendo o limite, quando n tende a infinito, do somatório em i de 1 até n de f de x índice i vezes ΔX. Isso é igual, agora a gente, claro, efetua a função no ponto amostral de cada um dos subintervalos, explicitando o valor de ΔN, e escrevemos o somatório, então, desta forma, em termos de um somatório de uma exponencial. Mas esse e elevado a 1 mais 2i sobre n é o mesmo que escrever e vezes e elevado a 2i sobre n. Como e é uma constante, ele pode sair do somatório juntamente com 2 sobre n, que também é constante, independente do valor de i. Então temos um 2 sobre n fora do somatório e temos um e também fora do somatório. E o Jake, mais uma vez em dúvida, reclamando que a aula está ruim. O somatório em i de 1 até n de e elevado a 2i sobre n. Aqui nós temos este somatório para calcular e queremos entender qual é o resultado desse somatório, tá bom? Eu primeiro vou dar o salto, apresentar o resultado desse somatório e em seguida eu vou mostrar de onde ele vem. Vamos lá. O somatório de e elevado a 2i sobre n é igual a e elevado a 2 sobre n mais 3 menos e elevado a 2 sobre n mais 1 dividido por e elevado a 2 sobre n menos 1. Então, nós queremos tomar o limite, com n tendendo ao infinito, de 2 sobre n vezes. Esse e já está multiplicado nesse somatório, tá?
esse termo mais 3 tem o e multiplicado e esse termo mais 1 tem o e, tá bom? Então, aqui, sem a multiplicação pelo e, eu peço desculpas, vou repetir para corrigir meu erro. Sem a multiplicação pelo e, o somatório em i, de 1 até n, de e elevado a 2i sobre n, fica e elevado a 2n mais 2 menos e elevado a 2n, dividido por e elevado a 2n menos 1. Eu tive que corrigir o meu erro. Agora eu entendi porque o Jake está nervoso. É que eu tinha errado. Bom, mas finalizando, então o próximo passo agora é, como você tem, se n vai a infinito, esse termo vai a infinito, então esse primeiro termo vai a zero, esse termo vai a zero junto, então vai um zero dividido por zero, é um limite que a gente não sabe calcular. Então, para fazermos o cálculo do limite, é melhor nós tomarmos o limite separado, termo a termo. Então, o primeiro termo é esse aqui. Tá? Limite, quando n tende a infinito, de e elevado a 2 sobre n mais 3, menos e elevado a 2 sobre n mais 1. Vezes o limite que dá a função indeterminada, 0 sobre 0, né? Então, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, 0 sobre 0 a gente não sabe calcular. E para fazer esse cálculo, se fizermos uma mudança de variáveis, definirmos uma variável x igual a 2 sobre n, nós reescrevemos este segundo limite dessa forma. Limite, quando x tende a zero, porque quando n vai a infinito, x vai a zero, de x sobre e elevado a x menos 1. O limite da esquerda é direto o cálculo, porque 2 dividido por n tendendo a infinito vai dar 0, né? E 2 sobre n também dá 0. Então, dá 0 mais 3 e 0 mais 1. Então, ficamos com e elevado a 3 e e elevado a 1. Note que aqui eu não estou usando a função, o número n, em itálico. E aqui eu estou. Então, vou fazer uma correção no nosso arquivo antes de seguir adiante com o cálculo deste limite, que vocês já devem suspeitar como eu vou fazer. Eu vou fazer usando a regra de L'Hopital, ou seja, deriva em cima e deriva embaixo em relação a x. Enquanto vocês vão fazendo o cálculo, eu vou fazer esta correção. Então, estamos aqui na nossa função. Aqui e aqui ele está o n normalmente, correto? Ctrl X, Ctrl Z. Foi. Pronto, feito. Atualizando e voltando, aqui está. Ele ainda vai ter mais alguns errinhos, mas isso a gente corrige depois. Então vejam que está tudo corrigidinho agora. E a derivada de x em relação a x é 1, a derivada de e elevado a x menos 1 em relação a x é e elevado a x, e quando x tende a zero, e elevado a zero é 1, então fica 1 aqui esse limite, então o limite dá simplesmente e ao cubo menos e. Então esse é o cálculo da integral definida. Veja que a gente não está efetuando essa operação. Bom, quanto ao cálculo do somatório, somatório em n de i igual a 1 até n, de e elevado a 2i sobre n, ele é escrito explicitamente como e elevado a 2 sobre n mais e elevado a 4 sobre n, e assim sucessivamente, até e elevado a 2n sobre n. Isso aqui é uma PG, e a razão dela é e elevado a 2 sobre n, termo a termo. Então, quando você tem uma PG com uma razão conhecida, você sabe calcular a soma dela para um número de termos finitos. Ela é dada como 1 menos r elevado a n sobre 1 menos r. Ou invertido, né? R elevado a n
R elevado a n mais 1 menos 1 sobre R menos 1. Então, estamos aqui, R elevado a n mais 1 menos E elevado... Perdão, está errado. Voltando, eu entendi o que eu fiz errado aqui, eu tinha me confundido. Como a PG começa no 1 e essa já começa no termo R, então isso aqui é um termo R vezes a própria PG. Então por isso aqui aparece um mais 2 e aqui um E elevado a 2 sobre N. Tá? Então esse cara, essa PG é um R vezes SN. Tá bom? Eu vou fazer uma correção rapidamente com vocês. Então, aqui estamos nós que é o produto de uma PG de razão E elevado a 2 sobre N pela própria razão Ctrl N, Ctrl V, E elevado a 2 sobre N. E aqui eu vou só fazer esta correção aqui para nós não termos E em romano. Dois sobre N mais 2. Perfeito. Cá estamos. Então está corrigido. Atualizemos o PDF. Cá está o nosso PDF com a correção adequada na fórmula. Tá, e aí, com isso, nós temos, então, a justificativa para este salto entre este passo e este passo aqui. Exemplo 4, ele pede para calcularmos a integral de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado em relação a x. Note que agora ele está fazendo uma combinação de funções. Ele está fazendo uma constante, uma função, mais outra função. Ademais, a primeira função é uma constante. A segunda função é o produto de uma constante por um monômio. Tá bom? Então, isso enseja o uso das propriedades das integrais definidas. Mais precisamente, utilizaremos as propriedades de número 4, número 3 e número 2. Vamos lá. Então, o cálculo da integral de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado em relação a x pode ser... Isso é a integral de uma soma, então isso é reescrito como a soma das integrais. Integral de 0 a 1 de 4 em relação a x, mais integral de 0 a 1 de 3x ao quadrado dx. Essa constante c pode sair da integral e fica integral de 0 a 1 dx, e essa constante 3 também pode sair da integral, então fica 3 integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Então, usando a propriedade 2 das integrais definidas, aqui faltou a palavra definidas, usando as integrais definidas, temos que 4, integral de 0 a 1 em relação a dx, é 4 vezes 1 menos 0, né? O b menos a, isso dá 4. E agora nós vamos aplicar a soma de Riemann para computarmos a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Bom, para isso, então nós reescrevemos o integrando como a função de x efetuada nos pontos amostrais x índice i. O diferencial dx é reescrito como um intervalo finito, Δx, e a integral é dada por meio de uma soma em i, de 1 até n, e depois a tomada do seu limite com n tendendo ao infinito. Então, a função, como o intervalo vai de 0 a 1, b menos a sobre n é simplesmente 1 menos 0 sobre n, ou 1 sobre n, esse vai ser o nosso Δn. Um segundinho. Esse é o nosso Δx igual a 1 sobre n. E a função vai ser efetuada nos pontos amostrais, nas extremidades direitas de cada um dos subintervalos, i sobre n. Tá? Então, a função f é efetuada no ponto i sobre n.
Isso daqui, essa somatória, então, o f de i sobre n é o mesmo que i sobre n ao quadrado, né? Você pode, temos o n ao quadrado embaixo com n, isso dá 1 sobre n ao cubo, esse termo não depende de i, então ele sai do somatório, fica 1 sobre n ao cubo. E esse é um somatório em i, de 1 até n, de i ao quadrado, e essa soma também tem o seu resultado dado no apêndice do livro. Ela é obtida como sendo n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Nota que aqui eu já coloquei o n ao cubo no denominador para simplificar. E isso tudo vai dar 1/3. Tá? Ao calcularmos o limite de n tendendo ao infinito, porque quando n tende ao infinito, ficamos só com 2n ao cubo dividido por 6n ao cubo. Os n ao cubo se simplificam, 2 sobre 6 vai dar 1/3. Tá? Os outros termos vão se anular quando n tende a infinito. Por fim, então, nós podemos reescrever a integral definida de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx como sendo 4, que é o primeiro termo da integral, mais 3 vezes 1/3, onde 1/3 é a integral de x ao quadrado de 0 a 1. E esse resultado é 5. Nosso último exemplo sejam a integral de 0 a 10 de f de x dx igual a 17 e a integral de 0 a 8 de f de x dx igual a 12, então o valor da integral de 8 a 10 de f de x dx fica quanto? Nota que aqui ele vem nesse intervalo de 0 a 8 de f de x dx e aqui de 8 a 10 de f de x dx. Então, esse intervalo vai de 0 a 8 e de 8 a 10, então você pode juntá-lo no intervalo de 0 a 10 aqui. Então, essa integral de 0 a 10 pode ser desmembrada em duas integrais, uma integral de 0 a 8 e uma integral de 8 a 10. É exatamente a propriedade de número 5 que é utilizada para realizar essa operação. E quando nós a realizamos, vejam, integral de 0 a 10 de f de x dx igual a integral de 0 a 8 de f de x dx mais integral de 8 a 10 de f de x dx, o que implica que a integral de 8 a 10 de f de x dx, após passarmos esse termo subtraindo para o lado de lá da igualdade, temos 17 menos 12 igual a 5. Então, com isso, a gente encerra e calcula a integral de 8 a 10 de f de x dx como sendo 5. Bom, com isso, a gente conclui essa aula. Obrigado pela atenção, um ótimo dia e até a próxima rodada. Tchau, tchau. E boa sorte com os estudos.